Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo, vou tentar ajudar aqui um amigo que me enviou exatamente esta questão para a qual me parecia ter alguns problemas. É uma questão que incide então no tema das inequações, problemas geométricos exatamente com inequações, e eu vou-te alertar aqui para um cuidado especial que deves ter aqui na questão 3.3, mas lá chegaremos. Quer dizer, o problema é o seguinte: na figura 3 tens aqui o quadrado A, B, C, D, que está aqui a verde, ficou um pouco tapado, mas aqui esta estrutura toda verde é exatamente um quadrado de lado 8 centímetros. Quer dizer, tens aqui que o lado do quadrado mede exatamente 8 centímetros. Quer dizer, um quadrado tem os lados todos iguais, quer dizer que aqui também há de ter assim 8. Depois onde é que está? É um ponto móvel, quer dizer, este há de andar assim aqui metido no lado AD. Tanto pode estar nesta posição, como pode estar aqui, como pode ir até ali, quer dizer, é um ponto móvel. E sendo um ponto móvel, e sendo aqui o vértice deste triângulo, quer dizer, ele vai estar aqui vários triângulos, quer dizer, várias áreas, vai variar a área deste triângulo, variando exatamente a sua altura, porque este ponto há de estar aqui preso neste segmento. Sabemos ainda que este triângulo aqui FBE, que está a cor de rosa, é um triângulo isósceles, informação extremamente importante, e sabemos ainda que a distância de A até E é exatamente igual a x. Quer dizer, sabes que esta distância é exatamente igual a x, é a altura do teu triângulo. Bem, dito isto, primeira questão, escreve então em função deste valor de x a área do triângulo FBE. Quer dizer, a área do triângulo FBE, vou colocar aqui a área assim do triângulo FBE, vou aplicar a fórmula da área de um triângulo, que é exatamente igual a metade do produto entre a base do triângulo. Considerarei para este efeito a base do triângulo a distância que vai aqui de F até B, quer dizer, o comprimento aqui do lado FB, e vou então multiplicar pela sua altura. E reparem aqui, quer dizer, a distância da este comprimento a este segmento aqui é perpendicular relativamente à base. O ponto é um dos vértices, faz aqui 90 graus, então poderei considerar a E como sendo a altura. Agora, esta aqui vamos definir as partes. Eu costumo colocar a forma da área, agora vou tirar aqui estas peças individualmente e depois voltarei aqui à questão da área. A distância da A até E, quer dizer, o comprimento da E, já até dito que é igual a x, então isto está feito. O comprimento da FB, quer dizer, tens aqui um triângulo isósceles. Num triângulo isósceles, a tua altura divide aqui a base exatamente ao meio, porque parte isto em dois triângulos geometricamente iguais, porque este lado é igual a este, quer dizer, este lado é comum, ficas com dois triângulos congruentes. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que tu sabes que AB é exatamente igual a 8, porque é um lado do quadrado. Se o triângulo é isósceles, AF também há de ser igual a 8, porque esta altura parte mesmo a base em dois segmentos iguais. O que quer dizer que o comprimento de FB será o dobro de 8, aqui AB é 8 e AF também, ou seja, terás que FB é igual a 16. Sendo assim, estás em condições de definir a área do triângulo em função deste x. Basta que coloques A de x, exatamente igual, o comprimento aqui do lado FB é exatamente 16, vezes o comprimento da E, que é exatamente x, então vais ter 16x, que depois divides por 2, ou seja, esta área em função de x ficará exatamente por 2, eu não sei o que é que coloquei aqui, já devia estar a pensar no resultado. Quer dizer, fica então 16 meios, né, divididos por 2 da forma. Metade de 16 é 8, então quer dizer, esta primeira linha está feita. A área do triângulo FBE em função de x é dada por 8 vezes o valor de x. Quanto à segunda questão, diz-nos o seguinte: mostra que a área A do trapézio, e repara o trapézio que te estão aqui a perguntar, a área, quer dizer, é exatamente este trapézio que eu estou aqui a destacar a cor de laranja. Quer dizer, mostra que a área deste trapézio é exatamente dada por esta expressão, em função de x, 64 menos 4x. Quer dizer, como é que eu vou pensar na área deste trapézio? Assim, de uma forma mesmo muito simples, respondendo aqui à questão 3.2, eu vou dizer aqui que a área daquele trapézio que me estão ali a pedir é BCD,
é exatamente, ou pode ser dada, podia vir para aqui com a definição da fórmula, tipo base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, quer dizer, também lá chegaria. Mas é mais fácil até para mim, quer dizer, pensar neste trapézio que eu destaquei aqui a laranja, como é que eu vou pensar nele? Na área do quadrado todo, ou seja, será a área do quadrado ABCD. E se eu ao quadrado todo retirar exatamente este triângulo, que não é nada mais do que metade do triângulo FBE, reparem que a altura parte exatamente aqui o triângulo em dois geometricamente iguais, então eu aqui, a área do quadrado, vou subtrair o triângulo, que me vai dar o trapézio. Quer dizer, então vou subtrair metade exatamente da área deste triângulo rosa que eu defini aqui no princípio, altura num triângulo isósceles, quer dizer, aqui parte o triângulo em dois iguais, então metade da área do triângulo FBE, que defini então aqui na linha 3.1. Então isto fica muito fácil, porque, quer dizer, vais ter então a área do trapézio também em função de x, colocas a de x, há de ser igual à área do quadrado, se o lado é 8, ficas com 8 vezes 8, né? A área do quadrado é exatamente 8 ao quadrado, ou seja, 64. Então vais ter aqui 64 menos metade da área do triângulo que foi aqui definido. E repara, metade de 8x, né? Pegas em 8x, partes ao meio, dá 4x, e então esta questão está feita também. Agora, relativamente à questão 3.3, quer dizer, tu aqui também podias ir pela fórmula, e podias ir pela fórmula da área do trapézio, como base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, onde a base maior seria 8, só que aqui nesta base menor já tinhas que fazer uma definição disto tudo, menos x, seria 8 menos x, quer dizer, e é uma definição um pouco mais complicada de fazer. Dá para fazer, obviamente, é possível, mas esta estratégia é extremamente simples. O trapézio é igual ao quadrado menos, quer dizer, este metade do triângulo rosa, e a coisa fica estendida assim de bandeja. Agora, relativamente à questão 3.3, pedem-te o seguinte: determina x de modo a que a área do trapézio EBCD, que está aqui definida, seja superior ou igual ao dobro da área do triângulo FBE, que é este triângulo que está assim aqui definido. Eu vou seguir exatamente, quer dizer, depois apresenta a tua resposta em forma de intervalos na reta real. Eu vou criar aqui a desigualdade, quer dizer, a inequação que me vai permitir resolver este problema, mas vais ter que ter um cuidado aqui que eu já te vou alertar qual é. E vou seguir, como é que eu criei a inequação? Vou seguir mesmo a frase à risca, termina x de modo a que, ok, aqui começa. A área do trapézio é BCD, a área do trapézio é, eu vou colocar assim, vou mesmo colocar assim, a área do trapézio, depois coloco isto com x, com as expressões. A área do trapézio, que é esta em função de x, né, que está definida aqui em função de x, seja superior ou igual, então maior ou igual, do que o dobro, quer dizer, o dobro é duas vezes a área do triângulo FBE. Quer dizer, esta é que é assim, no campo das ideias, o que te vai resolver o problema é exatamente esta ideia. A área do trapézio é superior, ou seja, maior ou igual, né, diz ali ou igual, do que o dobro é simplesmente multiplicar por 2 a área do triângulo FBE. Bem, isto no campo das ideias, né? Mas nós agora precisamos de uma resolução assim um pouco mais analítica. Então vou pegar aqui a área do trapézio, está aqui definida, é dada por 54 menos 4x. Então vou colocar aqui 54 menos 4x, que há de ser então maior ou igual do que o dobro é simplesmente duas vezes a área do triângulo, que está aqui definida também em função de x, ou seja, 2 vezes 8x. E tu vais agora resolver esta desigualdade, quer dizer, de forma a teres o valor de x. Ou seja, isto é equivalente a ter 64 menos 4x, que há de ser maior ou igual 2 vezes 8x, dá-me simplesmente 16x. Agora a ideia é passares tudo o que tem a x para o primeiro membro e estes termos independentes, quer dizer, mandá-los para o segundo. E então 16x ao passar para o primeiro membro, não te esqueças que fica simétrico. Então ficas com menos 16x menos 4x
maior ou igual o 64 a passar para o segundo também passa para o seu simétrico. Isto porque subtrai 64 a dois lados das equações, quer dizer, fica então menos 64. Agora vai juntar os termos com x e repara, menos 16x menos 4x dá-te menos 20x, maior ou igual que menos 64. Agora, quer dizer, a coisa aqui está negativa, não quero isto, então eu vou multiplicar toda a inequação por menos 1, quer dizer, vou multiplicar aqui o primeiro membro por menos 1 e vou multiplicar o segundo membro por menos 1. Tens de ter um cuidado quando fazes isto. Quer dizer, menos 20x vezes menos 1 fica então 20x positivo. Mas sempre que tu multiplicas uma desigualdade por um número negativo, tu vais ter que inverter aqui o sinal da inequação. Em vez de maior ou igual, ficará menor ou igual. Menos 64 vezes menos 1 dá 64. Isto é fácil de perceber. Repara, se tens que 3 é maior do que 2, isto não há dificuldade nenhuma em perceber. 3 é maior do que 2. Se eu multiplicasse tudo por menos 1 e não alterasse o sinal da equação, o menos 3 não é superior a menos 2, quer dizer, quanto mais negativo, mais pequeno. Então isto estaria errado, o que estaria certo era dizer que menos 3 é menor do que menos 2. Quanto mais negativo, mais pequeno. Sempre que pegas numa inequação e multiplicas ambos os membros por menos 1, nunca te esqueças de trocar o sinal da desigualdade. Mas nem era esse o cuidado que eu te chamei a atenção, é o outro que vais ter que ter. Lá chegaremos. Então isto será equivalente, e agora, quer dizer, dividamos os membros por 20, quer dizer, 20 sobre 20 dá x menor ou igual 64 a dividir por 20 é a mesma coisa que dividir por 2 e depois dividir por 10. Metade de 64 é 32, que a dividir por 10 dá simplesmente 3,2. Este é então o valor de x que agora temos que passar para um intervalo de números reais. Mas agora é isto que eu te vou chamar aqui. Atenção, quando tu estás a trabalhar num contexto real, o problema, quer dizer, tem um contexto específico. O que é que eu quero dizer com isto? Se no campo assim da abstração, ou seja, se eu não tivesse nada por trás desta história, o intervalo de números reais, quer dizer, x é menor ou igual que 3,2, seria desde o número mais pequeno, ou seja, menos infinito até 3,2. No entanto, tu estás num contexto real e tens de ter um cuidado aqui muito, muito importante. É que se o x, repara, se o x, aqui o x é exatamente, eu vou só apagar aqui isto para que se perceba exatamente isto que eu agora irei aqui informar. Isto é extremamente importante. Quer dizer, o x aqui toma um contexto específico. O x, neste caso, é exatamente o comprimento do segmento AE. E se AE é um ponto móvel, quer dizer que ele vai viajar aqui no segundo este lado do cubo, do quadrado, peço desculpa. Quer dizer, do lado AD. Então, quer dizer, numa posição limite, ele poderá estar exatamente aqui encostado no ponto A. Então, quer dizer que este x só vai poder tomar valores num certo intervalo. Neste extremo limite, o E está encostado ao ponto A, não há triângulo, onde o x aqui seria 0, mas se eu tenho que ter um triângulo, quer dizer, há de ser de 0 aberto, até, quer dizer, agora o ponto E vai subir, até encostar ali no ponto D. Encostando ali no ponto D, há de ter o seu, quer dizer, o x estende até ao máximo. Ele não, quer dizer, o ponto E não passa para cima do ponto D, então o x nunca, mas nunca, vai poder ultrapassar este comprimento do 8. Quer dizer que o x há de ser um valor que há de estar sempre metido, se o ponto E está aqui metido no segmento, e se o comprimento da E é exatamente o teu valor de x, quer dizer que este x há de variar entre 0 e 8. E é aqui que tens de ter o cuidado na tua inequação. X menor ou igual que 3,2, tudo bem, mas eu vou ter que intersetar com um contexto, onde o x terá que pertencer ao intervalo de 0 até o 8. Cuidado, muito cuidado com isto. Quer dizer, eu vou só tomar aqui em atenção, quer dizer, é um ponto móvel que anda no lado AD, quer dizer, está aqui fechado em A. Então, se está aqui fechado em A, quer dizer que o ponto E pode coincidir com o ponto A. Então, cuidado, se pode coincidir com o ponto A, a distância, quer dizer, o valor de x poderá ser 0. Né? Se o ponto E é um ponto móvel no lado AD, fechado,
quer dizer que aqui o ponto E vai poder coincidir com o ponto A. Então eu vou ter que fechar aqui o intervalo. Só desculpa aqui. Tens de ter cuidado com isto. Quando tens um contexto próprio, o x não vai poder tomar, neste caso, por exemplo, valores negativos. Quer dizer, a altura do triângulo não pode ser negativa, né? Não podes dar isso como resposta. O x não pode ser negativo. Nem nunca vai poder tomar valores maior aqui que o lado do quadrado. O ponto E não sai fora. Está sempre preso cá dentro. O mínimo é 0 e o máximo que ele pode tomar é exatamente 8. Cuidado com isto. Vamos só apagar aqui. Colocar então é este. Este é que era o cuidado que eu te queria chamar a atenção. Então fechas aqui. E agora sim, partes então para a reta real, de forma a dar então a resposta num intervalo de números reais. Pensas assim na reta, quer dizer, esta condição x menor ou igual do que 3 meios, do que 3,2, peço desculpa, levantas então bola fechada, quer dizer, se x é menor ou igual, então há de correr para menos infinito, aqui tens mais infinito, e então a solução aqui do problema da-me é isto, mas interceptando com o contexto, o x, quer dizer, só pode tomar valores entre 0 e 8, então eu teria que adicionar exatamente o contexto do problema. E o contexto do problema é este, o x só pode tomar valores entre 0 e 8. E agora terei que fazer a interseção do conjunto de solução da inequação em termos abstratos com o contexto. Intersetando isto, quer dizer que o conjunto de solução seria apenas de 0 até 3,2, ou seja, o conjunto de solução seria então o intervalo que me vai de 0 até 3,2 fechado. E então tens aqui a solução para a questão 3.3. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste problema que me enviaste. Espero que tenhas percebido. Muito cuidado aqui com este pormenor final, extremamente importante. Quer dizer, levavas aqui um desconto se dizes que o intervalo é de menos infinito a 3,2, porque o x não pode ser negativo, né? Obviamente, se o x é a altura, não pode ser negativo. Tens de tomar atenção depois ao significado do x no contexto que tens. Espero que tenhas percebido a resolução. Também, se tiveres alguma questão, estás à vontade para colocar ou fazer um comentário sobre isso. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme. Um grande abraço, amigo.